Graças e paz renovados, estamos mais uma vez aqui no canal Renovando para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Desde já eu já peço que você pegue a Bíblia Sagrada, a sua Bíblia, e hoje vamos meditar no Salmo, que é conhecido como o Salmo da Confiança. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 27 e vamos ler os três primeiros versículos, para darmos início à nossa meditação. Está escrito dessa forma: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Meus irmãos, nós estamos diante desse salmo, que é um salmo composto pelo salmista Davi. Davi compôs vários salmos e esse em específico é o Salmo da Confiança. Que o contexto que Davi escreveu esse salmo foi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Se os irmãos lembrar bem, Davi era servo de Saul. Ele estava ali sempre com Saul. E depois da guerra, qual Davi matou Golias com a pedra, as mulheres da época começaram a cantar uma música. Que Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. E por causa dessa música, o coração de Saul ficou tão irado com Davi, e ele começou a perseguir Davi, por causa de uma música. E Davi começou a se refugiar nas cavernas, nos vales, nos desertos, por causa da perseguição de Saul. E neste momento de perseguição que Davi compõe esse salmo, que é o salmo que relata a sua confiança em meio à perseguição de Saul. Então os irmãos observem bem aqui, o versículo 1 até o versículo 3 nos mostra que diante daquela perseguição que Davi estava passando, ele tinha uma confiança, e essa confiança estava no Senhor. Vamos ler de novo aqui, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, é a força da minha vida, de quem me recearei? Então Davi aqui já relata que a sua confiança está em Deus. E nos traz esse ensinamento, que em dias de dificuldades e adversidades, de perseguições, a nossa confiança sempre tem que estar colocada no Senhor. Mas ele não termina aqui no verso 3, ele continua. Observe comigo aqui o versículo 4. Davi agora vai relatar o seu desejo. Qual que era o desejo do coração dele? Olha só o versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua formosura, a formosura do Senhor, e aprender no seu santo templo. Os irmãos lembram que Davi aqui está refugiado, ele está sendo perseguido. E ele não pode ir até a casa do Senhor para adorar, ele não pode ir até a casa do Senhor para aprender os seus mandamentos, para ouvir a sua palavra. Mas ele mostra aqui o seu desejo, que é uma coisa pedir e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, Davi queria estar em Jerusalém, ele queria estar onde a casa de Deus estava, perto da casa de Deus, perto do Senhor. E para dois objetivos. Observe aqui, versículo 4. Olha só. Para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Ou seja, Davi queria contemplar a beleza de Deus dentro da casa dele. Né? E isso é maravilhoso, porque nos traz aqui o que nós devemos fazer hoje na casa de Deus. Hoje nós somos a casa do Senhor, o edifício do Espírito Santo. Mas nós não devemos se esquecer de que a igreja também é a casa de Deus. É o lugar onde Deus, através da sua palavra e do Espírito, se manifesta em nosso meio. E é maravilhoso que Davi queria
contemplar a formosura do Senhor. E nós devemos ter o mesmo desejo no coração. Todas as vezes que viemos à casa do Senhor, vamos vir com esse objetivo, para contemplar o Senhor em sua casa, se manifestando através da palavra e através do Espírito, curando corações, transformando vidas, né? E não só isso, olha só, a última parte, e aprender no seu santo templo. A igreja tem uma função maravilhosa, que é de instruir e ensinar o seu povo, né? Provérbios é um relato claro que todo aquele que tem sede de sabedoria, vá até ela, de que Deus é quem dá sabedoria, né? Tiago também escreve, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Deus dá sabedoria. E Davi aqui, ele quer aprender mais do Senhor. Aprender na onde? Na igreja, junto com os irmãos. Aprender mais do Senhor. E por quê? Versículos 5 e 6, olha só. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Olha só, o crente que aprende do Senhor, ele tem esse esconderijo, olha só. No dia da adversidade, ele é escondido. Escondido de quê? De tomar decisões erradas. Quando nós temos a sabedoria do Senhor, nós temos esse discernimento de tomarmos decisões corretas. E em dias de dificuldades, nós sabemos o que fazer. Mas o que nós mais encontramos hoje são pessoas que não vêm na igreja, que tomam suas decisões erradas e depois culpam a Deus. Ou seja, o salmista aqui, Davi, nos ensina que quando a gente aprende do Senhor, nós adquirimos a sua sabedoria, nós somos escondidos aqui, ó, da adversidade, né? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por-me-á sobre uma rocha. Ou seja, o crente que tem a sabedoria do Senhor, ele está firmado em uma rocha. E o salmo aqui continua, verso 6. A minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Porque só quando nós entendermos a palavra do Senhor é que nós vamos oferecer isso aqui, ó, sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Porque algumas pessoas hoje se dizem estar adorando ao Senhor. Mas se não tem conhecimento da palavra, isso não é adoração. Porque a adoração, ela flui quando a palavra entra primeiro no coração e traz o verdadeiro sentido da adoração. Porque vale lembrar que o Senhor não só procura adoração, mas verdadeiros adoradores. Aleluia! Então aqui nos traz essa direção de que nós só vamos oferecer sacrifício de louvor, um sacrifício de júbilo, quando entendemos a palavra do Senhor. Quando entendemos verdadeiramente o seu significado, né? E aqui versículo 7. Já a partir do verso 7 até o verso 13, nós temos agora aqui uma segunda parte do Salmo. Nós vimos aqui até o verso 3, verso 1 a verso 3, a confiança de Davi. Verso 4, o desejo de Davi. Versos 5 e 6, nós vemos aqui as consequências, ou seja, o que nós ganhamos quando nós estamos na casa do Senhor, aprendendo dele. Verso 5 e 6. E o verso 7 até o verso 13, agora nós temos a oração quebrantada do coração de Davi. Observe só, até parece ser outro salmo, mas olha só, verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites a teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Verso 13. Perecia sem dúvida
se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Parece até ser outro salmo, porque aqui, o verso 1 ao verso 3 é a confiança. Do verso 7 ao verso 13, agora é a oração quebrantada de Davi. E olha só o que ele diz aqui, ó. Verso 12, não me entregues à vontade dos meus adversários. Mas o que ele disse aqui no Salmo, no verso 1? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? No verso 1, ele não tem medo de ninguém. Versículo 12, ele já está pedindo, Senhor, não me entregues. Porque aqui ele nos traz um ensinamento que não tem nenhum super-herói. Todos nós temos muita confiança no Senhor, mas nós precisamos da sua misericórdia conosco e da sua presença. O salmista aqui está revelando de que ele, na época, Davi tinha um exército, mas agora ele não quer o exército. Ele quer o Senhor. Olha só, o verso 7. Ouve a minha voz quando eu clamar. Ouve-me, Senhor, e responde-me. Ou seja, o coração de Davi está ansioso em ouvir a resposta do Senhor. E isso é maravilhoso. E que isso seja aprendizado para nós. Não existe nenhum crente super-herói. Não existe nenhum crente superman de que não depende de nada, com as suas forças você vence. De maneira nenhuma. Devemos todos os dias nos humilhar perante o Senhor e pedir a sua misericórdia. E o verso 14, para encerrar, o salmista nos dá um conselho. Olha só. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ou seja, diante de todas as experiências de Davi, que Davi passou quando estava fugindo de Saul, a resposta que ele tem, o conselho que ele tem para as pessoas que passam pelos seus momentos de dificuldade, de adversidade é: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Às vezes nós queremos esperar em todas as coisas, por alguma coisa aqui na terra. O salmista nos mostra, por experiência própria de Davi, que a solução é: espera no Senhor. E enquanto espera, você faz o quê? Anima-te. É esperando e estando animado, porque o Senhor não tarda e não desampara. E essa tem que ser a confiança do crente. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, pelo Senhor. Meus irmãos, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e eu agora estou compartilhando com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E não se esqueça, o nosso propósito é fazer com que você e a Igreja do Senhor alcance o nível mais profundo na palavra de Deus. Deus abençoe sua vida.